Olá, eu sou Adriana Lopes, sou voluntária da Conscienciologia desde 95 e trabalho na Enciclopédia desde 2002. E eu estou aqui para conversar com vocês sobre o Mater Pensene do verbete. Então é uma aula que nós estamos agora dando continuidade a todo esse programa da verbetografia. O que é importante vocês pensarem em relação ao Mater Pensene? É o quê? É a ideia, a síntese, é a razão de ser, é o ponto principal da informação tarística contida no verbete que você está se propondo a fazer. O que torna esse seu verbete único, que o faz ser relevante e entrar dentro da enciclopédia? É o que a gente pergunta aqui. Qual a mensagem principal que você quer passar? Qual o interesse que haveria de incluir esse seu verbete na enciclopédia? Porque, como vocês sabem, não existem verbetes iguais na enciclopédia. Cada verbete ele tem um viés, alguma parte, alguma perspectiva sobre a realidade bem específico. Então, qual é o seu? O que a sua bagagem de experiência, bagagem de pensamentos, de ponderações, de cognições, o que você tem para incluir na enciclopédia? Então isso é muito importante. Então a ideia dessa aula é ajudar para vocês que já têm o tema a clarear mais isso e para quem não tiver o tema ainda começar a refletir sobre a situação. Então o que eu sei, como eu falei, seria relevante expor. O que eu observo e seria interessante demonstrar. E o que eu gostaria de ler na próxima vida? Isso é uma coisa muito interessante. A gente tem que pensar que a enciclopédia é uma obra que vai ficar. E que nós vamos voltar e vamos ler essa enciclopédia. Tem grande chance. Então, o que eu quero? Qual a mensagem que eu quero mandar para mim mesma na próxima vida? Então, são algumas dicas para a gente pensar sobre o Mater Pensene do verbete de vocês. E agora a gente vai falar de uma técnica. Essa técnica foi desenvolvida por mim e pela professora Dulce Dal. E a gente começou a pensar como que a gente pode ajudar as pessoas a clarearem a ideia sobre o verbete. Então, a ideia dessa técnica é organizar as ideias e buscar elucidar o cerne, o núcleo da TARES que vocês querem fazer. Então, a ideia é orientar, é direcionar, é focar. Em nenhum momento a gente está querendo mutilar a ideia de vocês. A gente está buscando organizar, ajudá-los a organizar o próprio pensamento. E aí nós vamos dividir essa técnica em 3 partes, que é o megafoco do verbete, a delimitação da pesquisa e a linha argumentativa. Tá? São as 3 partes importantes para vocês pensarem. O que seria o megafoco? Vocês vão ver que a gente vai fazer uma série de analogias para começar a clarear o conceito do megafoco. É a ideia central, é a mensagem principal, é a síntese ideativa, é a abordagem essencial, é o fulcro do esclarecimento, é o núcleo argumentativo, é o cerne da questão, é o busilis. O que eu quero falar no meu verbete? Isso é que é importante estar bem claro para vocês, porque é com essa informação que vocês vão conseguir escrever um verbete coerente, porque vocês sabem o que vocês querem dizer. Não, eu quero falar isso, tá? Outra coisa do megafoco, qual é o nó górdio, a mosca do alvo, o foco do holoforte, o resumo da ópera? Qual é o ponto que eu quero chegar? Eu quero falar isso. Eu acho que todos vocês que já têm uma ideia, essa ideia surgiu de alguma coisa. Ela surgiu uma ideia, não, eu vou escrever sobre isso. Isso surgiu por quê? Tem um motivo por trás disso. Pensem, por que vocês pensaram nesse tema? E aí nós temos agora 3 perguntas, né, para vocês pensarem. Não vai dar tempo aqui, a gente vai só falar essas perguntas e depois em casa, no momento que vocês estiverem bem tranquilos, relaxados, vocês parem e respondam essas perguntas com muita ponderação. Primeiro, por que pensou nesse tema? Segunda, qual a motivação para escrevê-lo? Terceira, qual o esclarecimento pretendido? Tá claro? Então, a ideia é que essas 3 perguntas comecem a mostrar para vocês qual seria o megafoco. Segundo, a gente precisa delimitar essa pesquisa. O fato de eu eu sei que eu quero escrever sobre isso, muitas vezes não fica claro o foco, o viés que eu quero colocar. A gente vê que muitas pessoas ficam ansiosas para colocar tudo, então elas querem escrever sobre algum tema, então elas querem colocar tudo dentro de um verbete só. E o que a gente está querendo mostrar aqui é que vocês vai escolher nesse tema qual o viés, qual a linha que eu quero falar. Às vezes a sua ideia pode ser que surjam 5, 6 verbetes de uma ideia só. Então o que eu quero realmente falar? Então aqui vem, eu vou delimitar essa minha pesquisa. Por exemplo, qual o corte da realidade que eu quero fazer? O enquadramento do assunto, o limite da minha abordagem, a raia da minha comunicação,
o recorte do tema, o campo de visão, o universo da pesquisa. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que você queira escrever sobre porta. Eu quero fazer um verbete sobre porta, tudo bem. Tem até um verbete poterna, né? Sobre porta, tá bom. Então, você vai saber, então eu vou falar sobre a porta. Então, eu posso até citar a janela, mas eu estou falando sobre a porta. Então, isso é muito claro a gente ficar pensando, tá certo? Eu posso falar, eu não vou entrar e falar quais todos os tipos de janela que existem, não. Meu verbete não é janela, meu verbete é porta. Eu vou falar de porta e citar. Eu posso citar a janela, posso citar a maçaneta, posso citar uma série de coisas, mas elas estão à parte. O meu foco é a porta. Não sei se isso ajudou a clarear, tá? Outra questão, então. Aqui nós temos um exemplo, por exemplo, o verbete, vamos supor que você quer falar sobre amparo. Então, aqui nós colocamos alguns verbetes da enciclopédia, todos com o tema amparo. Por exemplo, a ciência, amparologia. Então, na hora que você fizer um verbete que você queira falar da ciência, você vai abordar esse tema de uma forma mais panorâmica. Qual é o estudo? Como se estuda esse tema? Um outro exemplo, o perfil. Tem o verbete amparador extrafísico. Qual é a personalidade que estuda esse tema? Quais as características? Como ela funciona? É um outro viés de um outro verbete. Atributo, amparabilidade. Eu vou falar qual é o atributo, qual é a característica principal do tema do amparo, no caso aqui. Atuação, tem o verbete amparo extrafísico, que ele coloca bem a questão da atuação do amparador. A função, tem o verbete função amparadora e o verbete retrofunção do amparador, que seria aquela função que o meu amparador teve quando estava no intrafísico. Então você vê que tem até uma função cronêmica. Eu estou querendo falar desse meu assunto hoje, ou como foi no passado, ou como vai ser no futuro. Tudo isso vocês vão começar a pensar. Tarefa, tem o verbete que é para a tarefa do amparador. Quais são as funções, quais as tarefas que o amparador faz no extrafísico. E tem outro que é a postura, por exemplo, atitude pró amparador extrafísico. O que eu preciso fazer para ter uma postura de amparador? Então aqui a ideia é mostrar como o tema amparo, ele pode ter vários vieses diferentes e originais. É interessante vocês pegarem esses verbetes e lerem cada um deles. Ver qual é a diferença, o que cada um tem de diferente a acrescentar. Tá correto? Outro exemplo que a gente fala, vamos supor que a pessoa trabalha na área da saúde e queira falar sobre cuidado. Ela pode falar sobre cuidadologia, que é a ciência, então já tem esse verbete, cuidadologia. Mas ela pode falar do perfil do cuidador, pode falar do quais as características de um bom cuidador, então perfil de um cuidador ideal. Pode falar de um tipo específico de cuidado, por exemplo, o cuidado a crianças, o cuidado a adolescentes. Pode falar do autocuidado, como eu vou cuidar de mim mesma, do heterocuidado. Então, cada viés desse seria um verbete diferente. Tá claro? Outra coisa para vocês pensarem na hora de delimitar. O meu verbete, eu vou fazer ele mais neutro, ele é mais homeostático ou mais patológico? Os temas, eles podem ir para essas três vieses. Qual o meu viés? O que eu quero falar? É mais intraconsciencial ou mais extraconsciencial? Quer dizer, ele é mais íntimo, é de características da minha consciência ou é de coisas de fora? Eu estou observando alguma situação. Outra, é mais auto-hétero, né? É uma coisa mais uma avaliação mais interna ou eu estou avaliando uma situação externa? Ele é mais intrafísico, ele é mais extrafísico, ele é interdimensional, ele passa por essas duas dimensões. Ele é mais somático, energossomático, psicossomático, mental somático. Então, qual o viés mais preponderante? Obviamente, o verbete de vocês podem ter vários desses viés, mas qual é o principal que eu quero colocar? Ou outros exemplos, ele é conscienciométrico, ele é consciencioterapêutico, ele é pedagógico, ele é político, é filosófico, e assim vai, diversos outros. Tá certo? Então, vamos clareando o que vocês querem dizer com o verbete. E com isso, a ideia é ficar cada vez mais clara essa delimitação. Então, as três perguntas que nós propomos é a seguinte: qual o trecho da realidade eu pretendo explorar? Segundo, qual o enfoque especializado você quer privilegiar? Pode ser vários enfoques, mas eu quero privilegiar um. É esse que eu quero colocar no meu verbete. E outro, qual informação não pode faltar? Isso é importantíssimo. E é bom vocês ficarem bem atentos, porque quando vocês tiveram a ideia lá, não, eu quero escrever sobre isso, sobre A ou sobre B, vem uma ideia inicial. É isso que eu quero falar.
E isso, quando vocês colocam no papel, vai ajudar muito a vocês, porque daqui a pouco, com o correr do curso, vocês vão começando a fazer uma série de associações de ideias, vão fazer pesquisa na internet e vocês podem se perder. Então é bom vocês não esquecerem. Depois voltam para essas informações e vejam, olha, não, mas isso aqui não pode faltar. Senão, com quantidade de informação, vocês podem se perder no verbete, tá? Então, com isso, a ideia é vocês delimitarem a questão da pesquisa. E por último, como que eu então, se eu já sei o meu mega foco, eu já sei o foco que eu quero chegar, eu já sei a raia que eu vou ter, como é que eu vou fazer para chegar lá? E agora, quais são os argumentos? Como eu vou encadear o meu raciocínio? E aí entra a linha argumentativa, que é o quê? É o fio da meada, é o veio condutor, é a pista de pouso, é a rota principal, é o caminho ideativo, é a linha mestra, é o leito da estrada. O norte, a tônica e o tom, tá? E nessa parte da linha argumentativa, a gente faz 3 perguntas para vocês. Quais os argumentos principais? Então isso quando vocês já tiveram aquela aula que é do brainstorm. Então nessa aula, já fizeram, né? A do brainstorm. Então nessa aula vocês fizeram várias ideias sobre esse tema. Então aproveitem essas ideias e agora comecem a organizar isso em argumentos. Quais esses argumentos que eu não posso deixar de ter? Tá? Outro, tem coerência entre eles? Isso é muito importante, aquela história que a gente falou da porta e da janela, né? Tá coerente ou eu tô me perdendo agora? E eles estão convergindo para o megafoco escolhido? Isso também é importante. Então, a ideia então dessa aula que nós tivemos aqui, desse papo, aqui a gente só coloca os temas para vocês facilitarem, né, todas as perguntas, mas o objetivo dessa aula então é o qual? É que vocês clareiem as ideias, tá? Espero ter contribuído. Bom trabalho a todos.